Na vida de todos nós, momentos existem que modificam completamente o nosso planejamento. Graças a esses momentos especiais, a humanidade aplaude heróis, mártires, santos, vítimas do Holocausto, cientistas e poetas, artistas e escritores. Exatamente isso aconteceu na vida de um homem especial. Naquela oportunidade, por volta de 1741, em uma tarde outonal, ele caminhava pelas ruas de Londres, vencidas pelo fog, atormentado, entregando-se a reflexões amargas e pensando na tragédia do cotidiano. Não fazia muito tempo, ele era homenageado pelas cortes europeias. As suas obras eram aplaudidas no mundo inteiro. E ele desfrutava as bênçãos e as dádivas do aplauso praticamente europeu. Mas naquele momento tudo eram sombras. E ele caminhava sob o véu da angústia, sem a menor esperança. Valeria a pena viver exatamente naquele momento em que ele atravessava dificuldades sem nome. As contas avolumavam-se sob o birro na sua casa, cujo aluguel estava atrasado. O seu servidor de quarto ali permanecia com a fidelidade à música e aquele que arrebatava as multidões. Mas ele trazia a alma despedaçada, porquanto 4 anos antes fora vítima de um derrame cerebral e ficara absolutamente impedido de compor, de reger e de embelezar o mundo. Amigo da rainha Carolina da Inglaterra, ele soube que na França os banhos termais em Haut-de-la-Chapelle produziam resultados extraordinários naqueles portadores de paralisias. E graças a ela e alguns amigos, ele transferiu-se para aquele local das águas termais. E embora a recomendação médica para que não se demorasse por mais de 3 horas, a sua ansiedade para recuperar a saúde era tão grande que ele não raro se demorava por 8 ou 9 horas. E graças a essa tenacidade, recuperou os movimentos totalmente e voltou àquela querida Albion que o recebera desde quando ele saíra da sua pátria para conquistar o mundo. Mas aqueles eram dias tormentosos. Os teatros estavam fechados. O outono rigoroso impedia que a calefação fosse suficiente para o aquecimento necessário nas casas de espetáculo. Ademais, o seu temperamento difícil granjeara-lhe um expressivo número de inimigos. Quem não os tem? Ao lado desses inimigos pela sua rebeldia, também havia aqueles que o detestavam pela genialidade. Mas a grande problemática é que naquele momento, a glória da música clássica parece haver sofrido uma decadência nos altos salões. E estava na moda na Inglaterra um jovem poetástaro de nome Richard Jennings, que era aplaudido em toda parte e ele detestava. Os libretos de Jennings recebia a melhor música das personalidades gloriosas da Grã-Bretanha.
Foi nesse estado de ânimo, quase desistindo de lutar, que ele fez a viagem de volta à residência, agora experimentando a amargura mais perversa, porque os seus inimigos contratavam pessoas de má índole para perturbarem os seus espetáculos musicais, gerando desconforto e desagrado no público, que se via constrangido a não mais participar das óperas que ele apresentara nos últimos tempos. Nesse estado de ânimo, chegou a casa, quase arrastando-se. E ao aproximar-se da mesa onde estava a correspondência colocada pelo servo fiel, ele encontrou um pacote e de imediato olhou o remetente. Tratava-se exatamente de Charles Jennens, aquele indivíduo que competia com ele e com outros, sem os requisitos da inspiração que a ele e aquele outro os caracterizava. Ele teve um sentimento de repulsa e, ao abrir o pacote, deparou-se com uma narrativa a respeito de um oratório. Ele não gostava de oratórios, não era religioso, acreditava em Deus, mas não se deixava impressionar pela movimentação religiosa das igrejas. Quase com indiferença, à luz frouxa do lampião, ele começou a folhear as páginas em que estava escrita a peça que Jennens pedia para que ele a musicasse. Foi quando, repentinamente, seus olhos caíram numa frase. A frase dizia: ele foi abandonado pelos amigos. A sós com Deus, ele resistiu até o momento final. Todos o desprezaram. Uma palavra sequer foi erguida para poupar-lhe o padecimento e a angústia. Então, naquele momento, ele sentiu que aquilo era nada mais do que a descrição do seu sofrimento. Aquele oratório era algo da sua biografia. As lágrimas aljofraram-lhe aos olhos e ele continuou a ler. Quando o empregado de quarto lhe trouxe a refeição, percebeu-lhe a exaltação inspiradora. Os olhos estavam quase fora das órbitas. Ele balbuciava melodia. De quando em quando corria o clavicórdio e os seus dedos movimentavam o teclado, fazendo que as notas musicais fossem transferidas para a partitura em branco. E assim ele passou a noite. Quando o servidor veio recolher a louça do jantar, encontrou-o praticamente intocado, pedaços de pão pelo chão, porque ele estava febril, andava de um lado para o outro, e a imaginação parecia haver transcendido os limites da vida terrestre. Foi então que o servidor instou para que ele se alimentasse. Era um homem de mais de 60 anos, o seu organismo maltratado por várias privações, exigia alimentação para ele poder sobreviver, mas ele não tinha tempo. A febre da beleza, a inspiração transcendente dominava-o. E foi naquele estado que durante 24 dias e 24 noites, com pequenos intervalos para o repouso, ele teve a oportunidade de compor uma das obras mais gloriosas da humanidade, o Messias, e escrever o seu nome, George Frederick Handel. Terminada a obra extraordinária do Messias, ele respirou profundamente, e porque Londres não queria
ele optou para aceitar o convite do vice-rei da Irlanda. Então, com seu servidor fiel e a sua partitura nova, ele partiu para Dublin. Era inverno, aquele rigoroso inverno de 1741. E ainda chegando, ele reuniu o coro de 2 igrejas. E no silêncio da noite cortada pelo uivar do vento invernoso, os habitantes de Dublin escutavam na imensa catedral os ensaios do Messias. As vozes de natureza angélica alternavam-se, desciam a um pianíssimo e voltavam a glorificar o Messias da humanidade. Foi dessa forma que logo depois, no dia 13 de abril do ano de 1742, Sexta-feira da Paixão, o maior teatro de Dublin abria suas portas para apresentar a premiere de O Messias de Handel. As multidões acorreram e foi necessário que o diretor do teatro pedisse às damas que não usasse saia balão para que houvesse mais espaço e que os cavalheiros não levassem a espada à cintura para que houvesse mais espaço. E no silêncio imenso que se fez em torno do teatro, já que dentro dele as pessoas tinham a respiração em compasso 2 por 4, ele levantou-se e começou a apresentar o oratório, o Messias. 200 vozes alternavam-se para glorificar aquele que havia dado a sua pela vida da humanidade, para poder dizer que a vida tinha um sentido psicológico e que a existência terrestre nada mais era do que um solal na grande partitura da imortalidade. Porém, o momento culminante foi quando aquelas vozes começaram a cantar o Aleluia. A melodia parecia trazer dos céus a chuva generosa de luzes e de bênçãos, e a terra reconhecida, estourando numa primavera de flores e de perfumes, retribuía ao Messias gritando Aleluia. Automaticamente o auditório pôs-se de pé e, numa atitude de profundo respeito, quando terminou essa parte da grande obra de oratória, o aplauso pareceu não ter fim. A partir daquele dia, Handel recuperou a alegria de viver, descobriu o amor. Ele havia naqueles dias de tormento da imaginação febril, da inspiração, alcançado o amor na sua mais elevada qualidade de expressão. E logo mais começaram a chegar os convites das cortes europeias, dos teatros famosos, e o Messias foi embalando as mentes humanas e tocando docemente os corações. Foi no dia 6 de abril de 1753, com 74 anos de idade, que ele estava regendo seu Messias. E na hora do Aleluia, ele pareceu perder as energias e foi vítima de um vágado. Retirado às pressas, foi levado ao hospital. Ele sorria, e naquela expressão de olhos quase apagados, ele balbuciou numa prece: ainda não. Deixe-me pelo menos chegar ao dia 13, quando eu vos apresentei à humanidade. E foi então que Handel
permaneceu entre delírios e semicomas, até essa sexta-feira da paixão, 13 de abril, daquele ano de 1759, quando desencarnou. E a sua obra gloriosa permaneceu na terra, sempre quando era apresentada ao público, no momento do aleluia, os súditos de Sua Majestade Britânica punham-se de pé, inclusive o rei. E a partir de então, todos os anos, na sexta-feira da paixão, no Albert Hall de Londres, é apresentada a peça oratória, o Messias, e Handel é homenageado pela memória daqueles que lhe somos profundamente agradecidos.